pessoal! A minha convidada de hoje é a atriz Eliane Giardini. São 45 anos de carreira entre trabalhos na televisão, no teatro e no cinema. Eliane é natural de Sorocaba, interior de São Paulo. Foi lá que o tio dela, o seu Valdemar, enxergou potencial naquela jovem menina que pretendia cursar filosofia ou letras. Ele ofereceu um papel em um filme e, a partir de então, Eliane voou para o mundo da interpretação. Hoje, nós vamos falar um pouco de toda a trajetória de sucesso de Eliane Giardini. Seja muito bem-vinda. Imagina, muito obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui falando com você, recebendo tanto carinho. Muito obrigada, Eliane. Eu que agradeço a sua gentileza. Eliane, se seu tio não tivesse oferecido para você aquele papel no filme que ele produzira, você tinha cursado filosofia ou letras ou ia buscar um outro caminho para entrar no mundo da dramaturgia? Eu acho que eu teria cursado filosofia, que era o que eu estava pretendendo, porque ser atriz era um sonho, mas era um sonho assim, não era um sonho possível para mim, era uma coisa assim, era um sonho que eu gostava de imaginar. Eu lia tudo sobre os atores, eu sabia tudo sobre os atores, era o universo que eu gostaria de participar, mas eu não enxergava a ponte que me levaria para esse lugar, para esse lado de lá, entendeu? Não enxergava como que eu poderia chegar lá. Então ficava ali como um sonho, e talvez se ele não tivesse realmente feito, não tivesse vindo me buscar para fazer um filme, eu considero a coisa mais mágica da minha vida esse evento dele ter vindo. Porque eu com certeza não teria ido atrás, não, porque não era uma coisa nem que eu levava muito a sério de achar que aquilo ia acontecer. Era, sabe, era tão incrível que eu achava assim, todas as garotas pensam isso, então, a maioria das garotas quer ser uma atriz, quer ser... Não dava esse devido, digamos assim, não achava que era um chamado real, não, sabe, eu vou à luta, eu vou atrás, não pensava assim, não. Era uma garota do interior que ia fazer filosofia, que era uma coisa que eu gosto, sempre gostei e gosto até hoje. Teria sido feliz, mas seria outra vida. Aliás, eu estou relendo, né, esse livro aqui, que é muito interessante, que é Mundo Pós-Aniversário. É um livro dessa autora Lionel Shriver, ela que escreveu aquele Precisamos Falar sobre o Kevin, e ela fala disso. São dois mundos. O livro se divide em duas partes o tempo todo. Cada capítulo tem duas partes. Um a partir de uma escolha dela, outro a partir da escolha que ela não fez. E é muito interessante esse livro. Eu gosto muito dessas abordagens assim, de várias possibilidades que você tem de vida, né? Eu não teria não seguido, acho que, a carreira. Oi, Eliane, então posso dizer que você teve sorte. Eu acredito que sim. É sorte ou, sei lá, como é que se as pessoas... Tem gente que acredita em destino, tem gente que acredita em tanta coisa, né? Acho que são configurações possíveis, né, que você vai criar. Não sei explicar. Eliane, então talento e sorte caminham juntos na profissão do ator? Essa palavra sorte, ela encobre, digamos assim, algo que a gente não sabe exatamente o que é, né? Como é que os caminhos se cruzam? Eu, às vezes, fico pensando, a gente tem eu sou uma atriz num país onde tem um afunilamento muito grande, tem um mercado muito pequeno, né? A gente tem a TV Globo, TV Record, e agora entrando algumas outras plataformas, né? A Netflix, a HBO, começando a fazer coisas aqui no Brasil, mas é um mercado restrito. Se você pensar que na minha faixa, digamos assim, na TV Globo, que é o auge para a gente, né, o melhor lugar para se estar, na minha faixa tem 5 ou 6 atrizes atuando, aí você pensa, o que é isso? A gente chama de sorte, a gente chama de mérito, eu não sei, porque assim, eu conheço milhares de atrizes, desculpe, conheço milhares de atrizes que têm talento, que têm uma série de atributos também, e de repente a carreira não aconteceu, né, pararam no meio do caminho. A gente não sabe exatamente o que faz, a gente chama de sorte, porque é um evento que a gente não consegue codificar, né? A gente não consegue entender. Então,
ela encobre uma série de outras coisas, né, de oportunidades, de caminhos, de escolhas, de aprendizados. Acho que tem uma série de coisas que definem isso, né? Mas, enfim, estamos filosofando. Ô, Eliane, você estudou na Escola de Arte Dramática Isso. da USP. Isso. Que bagagem que ela te deu para o seu primeiro personagem em telenovela, que foi Ninho da Serpente? Eu acho que escola, todas as pessoas me perguntam o que querem ser atores, o que eu recomendaria, eu recomendo sempre fazer uma escola. Eu fiz uma ótima escola de teatro, era a melhor que eu tinha na época para fazer. Mas mesmo que não seja uma boa escola, é importante esse tempo que você passa dentro de uma escola focado numa questão que é a interpretação. Então, no meu caso, eu tive uma ótima escola, saí dessa escola com uma turma já profissional. Nós já saímos com uma peça que foi um sucesso muito grande, que era o Vitor As Crianças no Poder, já ganhando prêmios e tudo isso. Quer dizer, a gente já saiu meio que encaminhado da escola de teatro. A escola possibilita isso. Então, assim, não sei dizer para você o que é escola, especificamente no meu papel no Ninho da Serpente. No Ninho da Serpente, eu tive também a sorte, vamos usar essa palavra de novo, de fazer um primeiro trabalho na televisão muitíssimo bem acompanhada. Eu fui chamada pelo Abu Janra, que é um dos maiores diretores que nós tivemos, né? Ele, na época, ele fazia uma direção, digamos assim, na Bandeirantes, que era onde eu gravei, e selecionava atores, selecionava as sinopses das novelas, o que seria feito, né? Ele cuidava da dramaturgia da Bandeirantes. E ele é que fez o meu teste, ele é que me aprovou, e ele é que dirigiu os primeiros capítulos, né? Então foi assim eu sempre tive a sorte de ter pessoas muito fortes, figuras masculinas, inclusive, muito fortes, abrindo portas para mim. Assim como meu tio abriu a porta da minha carreira, depois, em seguida, foi o Abu Janra, que me abriu as portas da televisão, e tive na Escola de Arte Dramática o Celso Nunes, que é um grande diretor, e que teve um olhar para mim e enxergou qualidades em mim, numa turma de alunos, onde a gente se mistura, onde no início da carreira você nem sabe se você tem talento ou não. Ele foi uma pessoa que avalizou, digamos assim, a minha carreira. Então, eu sempre, ao longo da minha trajetória, eu sempre tive grandes figuras, assim, que me abriram muitas portas, que enxergaram, digamos, um valor e apostaram, né? Antes da pandemia, você e o Antônio Gonçalves estavam com o espetáculo Festa do Casamento, Isso. que é um texto do norte-americano Edward Albee, com a montagem e direção do Guilherme Weber. A peça, o tema central da peça é o marido que comunica à mulher que está saindo de casa após 30 anos juntos. Eu consegui ver algumas imagens da peça disponíveis na internet em que vocês atuam em um cenário todo espelhado. Isso. Falando um pouco da peça, Eliane, você vê essa peça como uma terapia em grupo quando vocês, através dos diálogos, vocês propõem uma reflexão sobre os papéis masculinos e femininos nas relações? Você vê que essa peça pode funcionar como uma terapia em grupo? São duas pessoas tentando conviver com as suas diferenças, tentando uma entender a outra, e o que mais acontece são os grandes desentendimentos. O quanto eu estou dizendo uma coisa e no caminho essa coisa se modifica porque você recebe ela de uma outra forma. Você recebe segundo os seus critérios, a sua vida, o que você é. Então, é objetivo, né? Cada um entende o que consegue compreender, captar o que o outro está dizendo. E isso dentro de uma relação é uma bomba. Porque esse marido chega o tempo todo falando que ele precisa se separar da mulher porque ele está num momento de vida que ele acha que ele está fazendo um balanço e ele acha que ele fez muito pouco da vida dele, e ele atribui ao casamento dele. Ele acha que ao momento que ele se separar, isso tudo vai mudar. Ele não percebe que ele carrega com ele
essa insatisfação ou essas impossibilidades ou esse sentimento de fracasso. Então ele fica atribuindo ao casamento essa questão. Isso, Nossa Senhora, é uma coisa que diz respeito a todos nós, né? Não tem quem não se identifique com isso quando assiste. E ele fica repetindo isso. O Albi tem eles fazem jogos e retomam e começam, porque o homem não tem certeza, ele não tem certeza, mas ele tenta dessa forma. Eu estou te deixando, eu vou te deixar hoje. Ela fala, não, tudo bem, e continua fazendo as coisas dela como se não importasse. Aí ele vem de novo, eu estou deixando você, para tentar provocar alguma coisa. A gente até pensou em fazer essa peça, nessa época de pandemia, online, mas é impossível, porque é uma peça muito física, muito visceral. Tem um momento que eles brigam fisicamente durante muito tempo. É um momento que o diálogo, o racional não está falando mais. Então eles começam a se estapear e se rolam no chão e brigam. E aquele cansaço físico dá um certo alívio. Quando eles terminam a briga, eles começam a retomar o assunto de um outro ponto. Enfim, parece muito nesse aspecto a Fera da Selva, que é esse desentendimento que existe entre as pessoas, essa vontade que a gente tem de se entender através do outro, né? Você falou em A Fera na Selva, que é um filme em que você, junto com Paulo Betti, além de os dois atuarem, vocês também dirigiram o filme. Isso. E ele é inspirado no livro do norte-americano Henry James. E vocês também, antes de o filme ir para as telas, foi uma peça de teatro que vocês fizeram em 1991. Exatamente. O João, o personagem do Paulo, está sempre no aguardo do que vai acontecer. Ele confessa isso à sua personagem, que é a Maria, e 10 anos depois, vocês se reencontram em uma cena lá do filme, logo no começo do filme. O filme foi rodado em Sorocaba, e a sua personagem, ela se recorda dessa frase que o personagem do Paulo disse, o João, e ele não se lembra que disse isso para Maria. E A Fera na Selva é uma metáfora dessa montanha-russa de sentimentos e emoções que nós, seres humanos, passamos. Você vê, Eliane, como a grande mensagem do filme, que viver o dia de hoje sem se preocupar com amanhã? Essa é a grande mensagem que o filme passa para o público? A grande questão do filme é essa: uma pessoa que desperdiça uma vida inteira porque acha que vai acontecer uma coisa tão extraordinária com ela, vai fazer... É o desejo da gente, né, de se destacar, né, de não ser mais um, né, de sair da média, de ser uma pessoa especial. Esse é o desejo um pouco que move, né, de sermos em algum nível super-heróis, sei lá. E esse é o desejo que move o personagem. Só que ele, e aí é que fica emblemático, todos nós temos isso dentro da gente. A gente sempre espera por alguma coisa muito incrível que vai acontecer. A gente está sempre movido por esse desejo. Isso é importante. Só que nada existe, não tem importância, a vida não tem importância a nada, a não ser estar preparado para esse grande evento. Aí ela se apaixona por ele. Tem um dia que ele fala para ela, ele traz um presente para ela de aniversário, ela acha que ele vai pedir ela em casamento, ele fala, jamais faria isso. Jamais faria isso. Eu estou me preparando para um encontro com uma fera. É uma coisa que não vai ser boa, isso que eu estou esperando. Pode não ser boa, pode ser terrível. Como é que eu vou pedir para você estar junto comigo nesse momento? Quer dizer, ele é de um egoísmo absurdo, porque ele não percebe que ela já está com ele há muito tempo. Ele não enxergava simplesmente aquela outra pessoa que estava do lado dele. Ela era um apêndice na vida dele, era uma pessoa para quem ele despejava as suas angústias dia e noite, né? Então, acho que é mais nesse sentido a mensagem, digamos assim, da história, né? O quanto que a gente desperdiça, né, da vida da gente, ou se lamentando por alguma coisa que aconteceu no passado, que você carrega como um fardo, né? Forma de traumas e de medos e de fracassos que você imagina que aconteceram, e o quanto você fica almejando alguma coisa que ainda vai acontecer
Ah, mas quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Ah, quando eu puder, ah, quando eu ganhar dinheiro, ah, quando eu isso, né? E a vida está aqui, a vida está correndo no agora, né? E quando o João, personagem do Paulo Betti, se dá conta disso tudo, já é tarde, né, Eliane? Infelizmente. Eu acho que é essa função da dramaturgia também, né? Tem esse golpe, digamos assim, para a pessoa. Quando eu li a primeira vez a novela, eu saí, tipo assim, sabe? Parecia que eu tinha levado uma corda, um sacode, entendeu? Oi, sabe? Vamos pensar aqui agora, o que a gente tem, do que a gente. Eu acho que o filme ele traz isso também, dá essa coisa, o cara perdeu a vida dele, você sai com vontade de ligar para as pessoas, falar, oi, eu já te disse que eu te amo, oi, eu pedi desculpas para você porque eu fui grosseira ontem, enfim, sabe, dá uma certa urgência de viver a vida, isso é muito potente, né? Eu acho, sabe, me apaixonei por essa história por causa disso, ela dá muita potência para quando você acaba de ler o livro, ou quando você assiste o filme, ou as pessoas que foram assistir no teatro. Eliane, vamos agora para a televisão falar de alguns dos seus personagens tão marcantes na história da nossa teledramaturgia. Uhum. Vamos começar pela Dona Patroa, que foi um papel que você fez na novela Renascer, em 1993, Sim. do Benedito Rui Barbosa, que foi um papel que fez com que você ficasse nacionalmente conhecida do grande público. A Dona Patroa era uma mulher subjugada e sofria humilhações do marido. E você dissera em algumas entrevistas que a personagem foi uma experiência de vida. O que a Dona Patroa ensinou para Eliane Jardim? A Dona Patroa meio que caminhou junto com a minha história de vida, né? Porque ela era um personagem que não tinha nome. Ela era chamada por Dona Patroa, né? Ela não tinha identidade. E era como eu me sentia um pouco na época. Eu tinha dado uma pausa, digamos assim, grande na minha carreira. Pausa na carreira não, porque teatro meio que eu sempre fiz. Mas eu não tinha uma atividade tão intensa, né, quanto eu gostaria. E eu me sentia retomando uma história, né, quando eu fiz Renascer. E a personagem me deu essa oportunidade de caminhar junto, sabe, com a personagem, de ver que ela foi ganhando espaço, de ver que ela foi ganhando uma vida afetiva dentro da novela, ela ganhou um nome, no final ela chamava Yolanda, ela saía daquela relação com aquele coronel e descobria um grande amor com o seu Rashid, encontrava a filha numa outra circunstância, enfim, foi um personagem que me trouxe justamente isso. Eu estava vivendo isso na minha vida pessoal em relação à carreira. Né, buscando um reconhecimento, buscando uma identidade artística, né, que foi a partir desse personagem que foi se solidificando, digamos assim. Então é uma personagem que eu chamava Renascer, ela buscava uma identidade, tudo que eu estava vivendo naquela época, entendeu? Ficou assim uma coisa muito paralela. Sempre a gente está vivendo, sempre que a gente está vivendo um personagem, ele encontra uma correspondência, né, com a vida da gente, porque a gente está falando sempre de natureza humana, de emoções humanas, não há como você não está falando de você, em qualquer personagem que você faz. Mas, nesse caso, foi bastante literal, assim. Você fez a Tarsila do Amaral, a nossa artista plástica, nas minisséries Um Só Coração e JK, e foi para o teatro com ela. Mas, lendo um pouco sobre a sua personagem, eu li um episódio que aconteceu que eu achei muito interessante. Foi quando você foi visitar o túmulo da Tarsila num cemitério lá em São Paulo, e havia uma turma de alunos que também, essa turma ela foi visitar o túmulo da Tarsila e encontrou com você, que na época dava vida ao personagem, e eles declamaram um poema de Oswald de Andrade, que foi casado com a Tarsila. E ali se misturou Eliane e Tarsila, personagem com a intérprete. Como foi para você esse momento?
Foi incrível, porque quando a gente faz um personagem, a gente meio que se apropria, né, daquela personagem, daquela personalidade, né? E na época, quando a gente tinha feito, antes de fazer a peça, tinha feito a mini, e tinha havido um movimento enorme no Brasil inteiro, porque a pintura da Tarsila, ela é muito colorida. Então, assim, as professoras haviam dado nas escolas todas, aproveitando a minissérie, a aula sobre a Tarsila, e as crianças gostavam de pintar e fazer os desenhos imitando os quadros dela, usando aquelas cores que ela usava, que ela dizia que eram as cores caipiras, né? Cores muito fortes, muito bonitas. Então, tinha havido um movimento no Brasil inteiro, assim, de conhecimento dessa pintora. Quando a gente estava em São Paulo fazendo a peça, era dia 8 ou dia 10 de setembro, e era aniversário da Tarsila, a gente falou, vamos para o cemitério da Consolação levar umas margaridas para o túmulo dela, porque ela gostava muito de margaridas. E aí fomos todos. E aí quando a gente chegou lá no túmulo, lá estão todos, né? Tá o Oswald de Andrade, tá Mário de Andrade, Tarsila, todo mundo lá, no mesmo cemitério. E a gente com as margaridas todas. Quando eu cheguei perto do túmulo da Tarsila, as crianças estavam pregando no túmulo desenhos que elas haviam feito em casa, do Abapuru, dos quadros, né, da Tarsila. Elas estavam assim, com uma fita crepe, como se fosse ofertando para ela, né, os desenhos deles. E aí eu cheguei com aquelas margaridas todas, e aí eles olharam para mim, eles olharam para o túmulo, olharam para a professora, e houve aquele momento de perplexidade. Aí a professora falou, por que vocês não recitam para ela, que representou a Tarsila na televisão, me recitar a Caipirinha, que é uma poesia linda, Caipirinha de Poiré. Foi um momento muito incrível, um deslizamento mesmo, assim, da pessoa, e com as crianças ali, com os desenhos todos ali no túmulo, foi um momento muito, assim, inesquecível, muito forte. E outro momento inesquecível, acho que até para o nosso país, quando se fala em teledramaturgia, e você esteve presente nesses dois momentos, foram as novelas Avenida Brasil, do João Emanuel Carneiro, você fez a Muricy, e Eta Mundo Bom, do Valcir Carrasco, em que você fez a Anastácia. Foram novelas que fizeram muito sucesso na exibição original e no Vale a Pena Ver de Novo. O que você atribui esse sucesso que essas novelas fizeram? Por que o público comprou a história e fez com que essas novelas se tornassem inesquecíveis na galeria da nossa teledramaturgia? O João Emanuel Carneiro, na Avenida Brasil, foi um momento assim de inspiração absoluta, de encontro com o público absoluto. Todo mundo queria, o Brasil parou para ver o final do capítulo, né? O final da novela. E o Eta Mundo Bom também, no horário das 6 da tarde, era assim um sucesso absurdo. Uma novela simples, com pouquíssimos personagens, e era assim um sucesso extraordinário. Não tem fórmula. E que o público amou, nas duas vezes em que elas foram exibidas. E Eta Mundo Bom, ela passou no Vale a Pena Ver de Novo no ano passado, em um momento complicado, né, no Brasil, por causa da pandemia. E a mensagem do Candinho, né, e as coisas ficam ruins para melhorar depois, é uma mensagem de esperança. De esperança, exatamente. É uma mensagem otimista, né, que fala assim, não, né? Acho que isso depois que passa, a gente fala assim, acho que deu certo por causa disso, acho que deu certo por causa daquilo, mas eu não sei, é um mistério, Eliane, você consegue enxergar alguma semelhança, claro, guardada as proporções, uma por ser contemporânea, a outra por ser de época, da Caetana, de A Casa das Sete Mulheres, e da Rânia, de Órfãos da Terra? Uma similaridade entre as duas personagens? Isso. Nunca pensei nisso. A Caetana e a Rânia. Por que você está fazendo essa pergunta? Onde você enxerga isso? Na devoção pela família. Ah, tá. Com certeza. Tem isso sim. Acho que assim, ultimamente os meus personagens eles têm um pouco essa característica.
São sempre mulheres fortes, mulheres que agregam, né? Que são o centro de um centro forte, um núcleo duro, digamos assim, da família, né? A Rania era bastante assim, Caetana também. Acho que, sei lá, acho que por causa disso, acho que por causa do meu temperamento, acho que porque isso também é um pouco o que eu sou na minha vida, e é isso que as pessoas, quando me veem, enxergam, né? Eu tenho um pouco isso também, eu sou muito agregadora com a minha família, né? A minha família está absolutamente no meu primeiro plano, né? Absolutamente a prioridade da minha vida. Então, acho que isso faz com que as pessoas enxerguem em mim essa qualidade, né? E quando vem uma mãe forte, aí pensa na Eliane para fazer, né? Acho que vai um pouco por aí. Eliane, para a gente encerrar, eu vou fazer 2 perguntas em uma, aí por favor você já emenda a sua resposta. Tá. Você vai estar na reta final de Amor de Mãe, nos 23 Sim. capítulos que foram gravados durante esse período de flexibilização. Quero saber de você, por favor, como foi fazer as gravações nesse tempo de pandemia e o que você pode adiantar da sua personagem e se você estará mesmo na novela Olho no Olho do João Emanuel Carneiro. Eu fiz os últimos... são algumas cenas só, nesses últimos episódios de Amor de Mãe, que eles vão fechar a história, vão retomar para fechar, né? São 23 episódios só, capítulos, e nesses 23 entra a minha personagem rapidamente, que faz a mãe das 3 meninas. É uma personagem bem diferente disso tudo que a gente está falando, porque é uma mulher que foi sempre em busca do amor, então ela tem uma filha de cada casamento, e nem está perto das filhas, porque está no momento sempre junto com uma história nova, uma história de paixão. Ela é muito movida por paixão, e é esse o legado que ela deixa para as filhas dela. E então foi simples de fazer, porque é uma personagem que não estaria no Brasil, então a gente fez tudo através do Zoom, as gravações, muitas aqui na minha casa, e um dia só eu fui no Estúdios Globo para gravar, os outros dias a gente gravou aqui em casa mesmo, como se fosse a casa da personagem, e através do Zoom, um diretor, figurinista, todo mundo ali no vídeo auxiliando, e minha filha, que é assistente de direção, era a única que estava na minha casa, me dirigindo. Foi ótimo, porque a todo momento eu estava me dirigindo para as minhas filhas no Zoom, e era minha filha que estava dando o texto para mim, das outras, então foi uma experiência muito forte, foi muito bom para mim do ponto de vista emocional. Foi muito quente, porque era difícil você interpretar sem ter o ator do lado, né, para quem você está falando. Então, o fato da Mariana estar ali dando o texto para mim foi muito interessante, foi muito bom. E eu vou fazer, se Deus quiser, a novela do João Emanuel, sim. É uma personagem que eu amei. Estou torcendo muito para que a gente consiga fazer, né? Porque acontece tanta coisa. A gente ia começar agora em março, não vai mais, porque entrou Pantanal, a gente ficou para depois do Pantanal, enfim. Acontecem muitas coisas, né? Mas eu estou torcendo para que a gente consiga se encontrar e fazer a novela, que é linda. E a minha personagem é linda também, já estou muito apaixonada. Tá bom? Eliane, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Obrigada a você, querido. Um beijo. Outro para você. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com outra entrevista. Um abraço e até lá.